ti. Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama. Alma doente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Essa chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama. É isso que nós queremos pedir aqui para você que está conosco na Rádio Catedral, que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Catedral, da Web TV Redentor. Nós estamos hoje aqui direto da Maré, na paróquia São José Operário, com uma comunidade que se faz num grande número aqui. E olha que hoje está uma tarde muito quente, mas nós queremos pedir que as águas de refrigério, do poder, do amor de Deus realmente se derramem aqui. E nós estamos aqui sob os auspícios, sob a proteção de São José Operário, no pastoreio dessa comunidade aqui, com o padre Elias, que eu vou pedir também que dê a sua saudação. Que bom, Padre Elias, é muito prazer, muita alegria de estar aqui com você nessa comunidade. Muito obrigado por nos receber hoje. Eu que agradeço a presença da Rádio Catedral aqui presente, principalmente o texto da misericórdia, neste momento propício dentro do ano da oração. É verdade, acabamos de iniciar, né, Padre? E nesse momento também vamos estar unidos, né, com todo o nosso cardeal jubileu sacerdotal. Isso, uma intenção muito especial por Dom Orani, completando os seus 50 anos de sacerdócio. E nesse ano da oração que sejamos levados realmente a orar. Vamos cantar, invocando, já nos colocando num clima de oração. Meu irmão, minha irmã, você que também está aqui nessa tarde, eu quero colocar as intenções de todos vocês aqui. Queremos colocar para esse texto da misericórdia a Maria das Dores Barbosa de Souza, uma irmã aqui, todos pedindo aqui pela família, a Edna também pela família, pela saúde de Maria Aparecida, por todos os familiares e falecidos, Iraguaci Souza Lima, também José Sidney Júnior e todos os que estão aqui, todos os nomes apresentados aqui na presença de Jesus misericordioso, nós queremos colocar-nos. Vamos cantar, invocando, pedindo a graça da oração, para que realmente sejamos levados hoje a penetrar no coração misericordioso de Jesus, por nós, as nossas famílias, por aqueles que precisam, por aqueles que estão necessitados, feridos, que precisam de graça, de cura, de libertação. Que Jesus, na sua misericórdia, nessa hora bendita, visite a cada um. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Erga sua mão e peça. Deus Santo, Deus
forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Mais uma vez, Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. nós te adoramos. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Quero rezar hoje pelo Eduardo Soares também, que está cantando aqui conosco, nos ajudando a rezar. Vamos começar professando a nossa fé, dizendo que cremos nesse Deus de amor que entre nós está e que quer nos abençoar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, aquela que testemunhou o derramamento da misericórdia de Jesus ali aos pés da cruz, a Nossa Senhora nós invocamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que me ouve também, eu sou o Padre Sérgio, sou também da equipe da nossa Rádio Catedral, estou com vocês toda quarta-feira pela manhã, no programa Bom Dia Catedral, às 6h10 da manhã, na alegria de poder compartilhar com vocês esse momento de oração, de intercessão diante da pessoa de Jesus. Nessa primeira dezena, a gente vê Jesus a partir de Santa Faustina. No seu diário, no número 453, Jesus diz a Santa Faustina: por que tens medo e tremes quando estás unida comigo? Não me agrada a alma quando se entrega a inúteis temores. Quem ousaria tocar-te quando estás comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e que tem plena confiança em mim. Concedo-lhe a minha confiança e dou-lhe tudo o que me pede.
Então, renova essa confiança. É como se a gente dissesse, Jesus dizendo para Santa Faustina, aquilo que ele declara também, através do apóstolo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós. Essa primeira dezena eu quero chamar aqui a Lenir, que é da Pastoral da Acolhida, do acolhimento da paróquia São José Operário aqui da Maré, que vai rezar conosco então essa primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, de misericórdia para nós, confio em vós. Vocês que confiam no Senhor, oram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Queridos, eu quero ainda, a palavra, ela é a fonte de onde essa misericórdia, essa graça de Deus nos chega. Ativar, nos ajudar a rezar. Eu quero trazer alguns versículos do profeta Isaías. O profeta Isaías é um desses profetas que nós partilhamos da sua palavra no tempo do advento. Isaías é o grande mensageiro da esperança. E o tempo do advento é um tempo de recuperar a esperança. Há um grande educador brasileiro que marcou a educação e até hoje marca a educação como um dos grandes educadores do Brasil, que é Paulo Freire. E ele disse que é necessário que nós tenhamos esperança,
não a esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar, na verdade não é esperança, é espera. E a espera, ela pode ser angustiante. A espera, no fundo, ela está diante do vazio. A esperança, ela nasce de esperançar. Então é quando eu sei quem está no meu horizonte, e quem está diante do meu horizonte é Deus. E o profeta Isaías, ele é um profeta da esperança, porque o povo de Israel estava numa espera, e era uma espera muito machucada, era uma espera feita de muita decepção. Muitos foram abandonando o caminho e a fidelidade, porque parecia que as coisas não estavam acontecendo. E aí o o profeta para que possa ir ao coração daquele povo e dizer: olha, mantenham a esperança. E quem mantém a esperança não coloca o seu olhar na solução dos problemas, não é na solução de um problema, mas naquele que é a origem e a causa da nossa esperança, que é Deus. E o primeiro versículo que eu quero trazer, de Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: eu te escolhi, tu és o meu servo, nada temas, porque eu estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Olha que expressão forte. Não lances olhares desesperados. Se eu coloco na verdade um olhar de desespero, eu já decretei o término, eu já decretei a falência. Então acolha esta palavra que o Senhor hoje lança a você e tira, para pedirmos ao Senhor que nos dê um olhar de esperança, porque a pessoa que não tem o olhar de esperança, ela só consegue enxergar o que é ruim, ao passo que aquele que tem o olhar de esperança, até no meio de uma coisa muito ruim, ele consegue ver à luz o que pode ser mudado. Vamos pedir nessa dezena esse olhar de esperança. Quero convidar aqui a Alexandra, que é da catequese paroquial aqui da São José Operário, para rezar conosco. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo e os do mundo inteiro. Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pesadelos entram em meu sono, o desespero cai em minha alma, pensamentos maus me trazem abandono, e uma enorme escuridão
minha calma. Deus, quero te fazer apenas um pedido. O meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, venha sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Fica de pé e canta, igreja. Misericórdia, Nós, pela humanidade. misericórdia, misericórdia, meu Senhor. Isaías, ainda no capítulo 41, versículo 17. Eu, Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Vamos contemplar essa fonte que brota do lado de Jesus. E nessa intercessão, pedindo a misericórdia do Senhor, toma consciência, se você puder fechar os seus olhos, onde quer que você esteja nos acompanhando. Talvez você esteja no seu carro, é claro, você não vai fechar os seus olhos, você está trabalhando. Mas se você pode fechar os seus olhos, imagine o que é o nosso corpo humano. O sangue está correndo como rios no teu corpo todo. E a nossa própria carne, os nossos próprios órgãos são encharcados de água. E por isso que a gente tem necessidade de beber tanta água, porque o corpo precisa disso. Agora, através dessa promessa do Senhor, que fará jorrar uma fonte de água, nós queremos pedir, Senhor, nesse momento, que estas fontes, essa fonte viva, todo o teu sangue precioso, do teu sangue precioso da cruz, Senhor, possa, através do nosso próprio sangue, revitalizar, Senhor, as nossas células, Senhor. Senhor, como este sangue, e não é à toa que a primeira coisa, quando nós vamos olhar a nossa saúde, a primeira coisa é fazer um exame de sangue, porque o sangue demonstra um pouco de como está a qualidade da nossa saúde. Por isso, Senhor, através do teu sangue, Senhor, derrama esse teu sangue no nosso próprio sangue, e por essa fonte, Senhor, como sangue, como esses rios que correm no nosso corpo, leva, Senhor, vem revitalizar aqueles órgãos que precisam de cura, que precisam ser curados, refeitos pela tua misericórdia nesse momento, Senhor. Então peça isso nessa intenção. Eu vou pedir a você que reze esse mistério, se você puder, com a sua mão no seu peito, simbolizando no coração todo esse pedido para que o sangue de Jesus possa tocar e revitalizar você. Eu vou pedir ao Carlos
que é ministro da Eucaristia e também é do Terço dos Homens, que nos ajude a rezar esta terceira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. No profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 3, está escrito, falando sobre os servos, aquele servo, aquele que vem, que é Jesus. Essa palavra se cumpre plenamente em Jesus. Diz assim: ele não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega, anunciará com toda franqueza a verdadeira religião, não desanimará nem desfalecerá. Nós corremos o risco muito claro de desistir. A gente costuma desistir das pessoas, porque a gente fala, não tem jeito, fulano não tem jeito, ou essa situação não tem jeito mais. E o que a palavra está dizendo, Deus não diz Deus desistisse de nós, desiste de nós. E essa expressão está aqui na palavra, quando diz assim, que ele não quebra um caniço. O caniço assim é um pedaço de mato, é uma coisa assim, é uma coisa assim que o caniço já é uma coisa frágil, se ele está rachado. Mas quantas vezes a gente muito facilmente se quebra uma árvore. Infelizmente esse espírito está dentro de nós
e a palavra diz que nem um caniço ele quebra. Uma chama de uma vela que pode estar fumegando, essa vela já vai apagar, só tem um pouquinho de cera ali no fundo. O que a palavra diz é assim: ele não vai apagar. Mexa que fumega, mexa que fumega. Isso mostra, queridos, que a vida humana também é digna da sua concepção ao seu fim natural. Uma pessoa pode estar fraquinha, se ela não partiu ainda, ela ainda está cumprindo uma missão ali. E até aquele último momento, a luz e a bênção de Deus está com aquela pessoa. Nós vamos viver esse momento aqui como uma intercessão. Eu vou pedir ao Padre Elias que sustente aqui, Padre, fica aqui. Você vai, em nome de nós todos, segurar aqui a imagem de Jesus misericordioso. Você que só nos ouve pela rádio, não está vendo a imagem, pedir ao Padre Elias para segurar a imagem de Jesus misericordioso, para pedir que esses raios de misericórdia, de cuidado, sejam sobre todos na intercessão aqui. Ele que é o pastor dessa comunidade aqui, que seja o intercessor por vocês. Eu vou pedir a Helena, que é do grupo de oração da Renovação Carismática, que seja a nossa voz de intercessão, e a resposta vai ficar com o Padre Elias, como aquele que está aqui hoje, também intercedendo por essa comunidade, porque todos são importantes na vida da comunidade. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde em tudo que me acontece encontro Teu amor já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível Não te encontrar. É Impossível
você que nos acompanha pela Web TV Redentor, pelas ondas da Rádio Catedral, nós estamos hoje direto da Maré, aqui no Rio de Janeiro, na paróquia São José Operário, rezando com você o terço da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a gente, você que está em casa, onde quer que você esteja, esse é o momento de agora você ser um intercessor. Então eu vou pedir a você que está aqui na igreja, que você se vire mais ou menos na direção onde está a sua casa. Onde é que está a sua casa mais ou menos? Vire-se lá naquela direção. Você que está ouvindo na sua casa, você vai entregar. Nós vamos agora pedir que o Senhor coloque os seus anjos, a sua misericórdia, para guardar, para libertar, para envolver com o seu sangue precioso a nossa casa e para livrar de todo o mal, de toda obra da escuridão a nós e aos nossos. E nisso você vai pedir pelos seus, você vai mentalizar os seus, todos aqueles pelos quais você vai orar, você vai oferecer essa dezena agora. É momento de comunhão, de intercessão. Enquanto a nossa irmã auxiliadora, que é da Pastoral do Menor, ela vai rezar aqui, você vai estar orando pela sua casa, eu vou estar orando por você que está orando. Eu e Padre Elias aqui vamos ser os intercessores dos intercessores. Você estará intercedendo e nós estaremos intercedendo por você nesse momento também. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E entregando os nossos, pedindo ao Senhor que tenha compaixão, que tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Reze: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos os seus inimigos, fujam da sua face todos os que o odeiam. Amém. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra pela chuva, vem me saciar.
coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pelas vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Glória a Deus. Viva Jesus misericordioso. Viva São José operário. Viva a maré. Amém. Padre Elias, que alegria ter estado aqui com você. Fala pra gente um pouquinho sobre a comunidade, enfim, aquele recadinho que você quer dar pra gente agora. A nossa comunidade de São José Operário se encontra dentro do Complexo da Maré, que hoje é Bairro Maré. Hoje é constituída de 5 comunidades: Conjunto Esperança, Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro e Salsa e Merengue. Estas comunidades que acompanham a nossa paróquia são comunidades dinâmicas, missionárias, ativas, não ficam, sempre estão em constantes movimentos, porque a igreja em saída tem que ser em saída mesmo. Ou ela é na sua natureza missionária, ou ela, como diz, agir afunda. E a nossa paróquia, então, ela é aquilo que você está vendo. Você ficou admirado quando a igreja, já pertinho de começar, estava vazia. Mas a igreja, ela é pontual. Quando a gente pensa que não tem ninguém, aí, pum, é de imediato. Glória a Deus, deu para perceber, né? Bendito seja Deus. Fiquei feliz de ver São Jorge. Vocês estão preparando uma capela, é isso? Futuramente teremos a capela dedicada a São Jorge, aqui na Vila do Pinheiro, próximo do Pontilhão. Amém. Que São Jorge interceda por nós, que eu também sou muito devoto. Meus queridos irmãos, olha, foi uma alegria realmente assim, muito grande, não só para nós, né, mas para a equipe da nossa Rádio Catedral, que está aqui. Agradecer ao Eduardo Soares, está aqui com a gente o Ronald, está aqui conosco também a Dalva, que estão aqui conosco hoje como equipe da nossa Rádio Catedral. Quero aproveitar também, vocês passando lá pela Tijuca, se quiserem fazer uma visita lá na Santo Afonso, ali pertinho da Praça Santos Penha, será uma alegria também acolher vocês lá, tá bom? A você que acompanha o 96.7, seja um amigo fiel, seja um amigo colaborador também da nossa Rádio Catedral. Ajude essa mensagem a chegar a mais corações, mais longe e com mais qualidade, com todo o complexo conglomerado de comunicação da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu vou pedir ao Padre Elias que comigo possamos dar a bênção agora para vocês, agradecendo pela sua presença aqui e você também que nos acompanhou. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José Operário, de São Sebastião, da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos, permaneçam em paz. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, pois Deus é santo, santo. Santidade da nossa vida, prece o Senhor e Ele logo virá. mas o Senhor